Primeiramente, bom dia a todos vocês, né? Cá estou eu novamente para trazer a palavra de Deus a cada um de vocês, a fim de fortalecer a fé de cada um, ok? A palavra que tenho a falar hoje diz respeito ao amor, né? Não somente ao amor em si, mas veremos alguns reflexos disso na figura de Jesus Cristo, ok? Essa palavra se encontra em 1 Coríntios, do capítulo 13, né? Capítulo 13, dos versos 1 ao 13. São 13 versículos, né? E vamos ler bem rapidamente aqui e vamos dar a introdução, né? Diz o seguinte: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ok. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Aqui ele está, nessa primeira parte, ele está dizendo o seguinte: é como se fosse algo sem sentido você ter fé, mas não ter amor, por exemplo. Ter uma fé do tamanho, de tal modo que você consegue transportar montanhas por aí. Mas sem ter o amor, é como se não fosse nada. É como se não fosse sem razão a sua fé. Entendeu? E ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Ele não está falando que ele fala a língua dos homens e dos anjos. Entende? Porque a língua dos homens é o idioma terreno que a gente conhece. Entende? Que é o dom de línguas. O idioma terreno que a gente conhece. Ok. E a língua dos anjos ninguém conhece. Então não haveria interpretação. Daí as pessoas começam a falar várias coisas em línguas, dizendo estar falando em línguas, mas não há interpretação. E a palavra de Deus ela é rigorosa quanto a isso, porque ela diz que não se deve falar em línguas na igreja se não houver quem interprete as línguas. Ou a própria pessoa deve interpretá-las. Mas qual que é o erro? Qual que é a maldade humana nesse aspecto? Que a pessoa pode inventar a interpretação. Compreende? Ela começa a inventar interpretações de algo que ela tirou do próprio coração carnal dela. Compreende? Coisas das quais eu não acredito que provém do Espírito Santo, ok? Porque ele não é um espírito que traz confusão. Se está trazendo línguas estranhas das quais ninguém consegue interpretá-las, causará uma confusão na mensagem. Por que você acha que deveria ter pessoas que interpretassem a mensagem? Justamente porque para que os irmãos não fiquem confusos com o que está sendo falado. Imagina que eu estou no meio de um monte de brasileiros. Não faz o menor sentido eu querer falar a língua inglesa. Não faz o menor sentido eu falar inglês com eles se o idioma que eles entendem é o português. Se eu tiver que profetizar em inglês ou profetizar em português, eu prefiro profetizar em português. Porque é a maneira que eles vão entender. Que sentido faz eu começar a falar da palavra de Deus com eles, pregar a palavra de Deus a eles, em inglês, se eles só entendem o português? Não faz sentido algum. É como se eu não quisesse que eles soubessem da mensagem. E só serve para me aparecer. Entende? E só serve para inflar o meu ego, para agir como criancinha. Compreende?
É criança que age dessa forma, querendo ser melhor uma que a outra. Ok. Ele diz o seguinte, ó. Ainda que conhecesse todo o mistério e toda a ciência. Ele não diz que ele conhece todo o mistério, toda a ciência, todo o conhecimento. Ele está falando, ainda que eu tivesse todo o conhecimento que Deus tem. Vamos dizer assim, a onisciência de Deus. Ainda que eu fosse onisciente, se eu não tivesse amor algum, não valeria de nada. Não adianta ter muito conhecimento. Tem pessoas que têm apreço muito grande pelo conhecimento. Eu compreendo isso. A palavra de Deus, quando diz, conhecereis a verdade vos libertará. Só que essa verdade que liberta não é apenas algo teórico. Entende? Se fosse apenas algo teórico, não haveria liberdade. Ateus conhecem a palavra de Deus mais do que a nós. Há ateus que conhecem a palavra de Deus mais do que a nós evangélicos e ainda assim não foi liberto. Por quê? O intuito com que aprendeu foi para que se aparecer. O intuito com que aprendeu a palavra de Deus foi para humilhar os cristãos em debate. Não foi com o coração aberto, com o coração sincero, o aprendizado da palavra de Deus que eles tiveram. Compreende? Então, o que acontece? Conhecereis a verdade vos libertará significa o seguinte: você com o coração disposto, o coração aberto à palavra de Deus, você aceita os princípios que está sendo imposto na sua vida. Você faz isso com força própria? Não, com o Espírito Santo. Ok, ele diz o seguinte no verso 3: E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ok, aqui entra em duas culturas muito presentes dentro da igreja atualmente. A cultura das obras e a cultura, vamos dizer assim, entre aspas, não é uma cultura, mas é um... Como posso dizer? Não é cultura, é... Nossa, esqueci o nome agora. Mas, enfim. Ainda que distribua todos os meus bens para dar aos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Cultura de sacrifícios. A igreja, ela ainda não abriu mão dessa coisa de sacrificar. Ah, vem aqui, sacrifique tanto, não sei o que tem. Ah, sacrifique que Deus vai te honrar, não sei o que tem. Não é necessário sacrifícios para que Deus honre alguém. Ok? Se esse sacrifício não tiver por base o amor, é isso que ele está querendo dizer. Se esse sacrifício, se essas obras praticadas não tiver por base o amor, mas um desejo egoísta apenas, de você querer se sentir superior a outros, ou seja, a causa de você ajudar alguém não é porque você ama a pessoa, é porque você quer se sentir superior aos outros homens. Igual o que Jesus dizia dos fariseus. Eles faziam todas as suas obras, porém, para se aparecerem diante dos homens, para se parecerem justos diante dos homens. Mas a palavra de Deus também fala que os fariseus faziam longas orações a fim de justificar os seus pecados. E tenha certeza, nessas orações era bem difícil eles se arrependerem. Eles nem se arrependiam nessas orações. Eles faziam apenas longas orações para tentar encobrir os seus pecados, mas não se arrependiam. Ok, vamos lá. Ah, sim, eu lembrei. É uma tradição que a igreja tem. A tradição de boas obras e a tradição dos sacrifícios, né?
Sendo que o maior sacrifício que a pessoa pode oferecer a Deus é o amor, é uma vida amando o seu próximo, né? Abrindo mão de si mesmo. O amor é paciente, ele começa a citar aqui agora o caráter de uma pessoa que ama. Vamos centralizar isso na Bíblia, em Cristo, ok? Ele diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, ou seja, o ciúme ele é algo bom, vamos dizer assim, até certo nível. Quando ele passa de um certo nível, ele já se torna extremo, o que pode fazer com que uma pessoa mate a outra, ok? Então, se você não conseguir controlar os seus ciúmes, ou você vai ser uma pessoa que não se importa com a outra, tá? Que se foda pra ela, entendeu? Ou você vai ser uma pessoa que não tá nem aí pro seu cônjuge, ou você vai ser uma pessoa que não está apenas se importando com o seu cônjuge, mas você está aprisionando o seu cônjuge ao nível de que, se necessário for, você tenha que matá-lo. Isso não é correto. Você matar o seu cônjuge não é correto. Isso não é um nível saudável de amor. E romantizar isso, tratar isso como normal, também é pecado, ok? Então o que acontece? Não romantizem o ciúme, ok? O ciúme que eu falo é o ciúme possessivo. Aquele ciúme em que a pessoa, ela, se não for dela, não é de mais ninguém, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo tenha ciúmes, sim, um dos outros. Por quê? A palavra de Deus diz que Deus nos almeja com ciúmes, o Espírito Santo nos almeja com ciúmes. Então, se o Espírito Santo, que é Deus, nos almeja com ciúmes, por que seria pecado ter ciúmes? Compreende? Então, ter ciúme não é pecado. Porém, as pessoas confundem demais isso. Você tem que ter um equilíbrio entre isso. Porque a pessoa, quando ela se deitou com você para ter relação, ela se propôs a ter uma vida inteira com você. Ela se propôs, ela jurou, mesmo que sem palavras, ela jurou estar com você até o resto de sua vida. A não te abandonar até o resto de sua vida. Compreende? Então, tem um ciúme mais no nível equilibrado, vamos dizer assim. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, que é orgulho, não se conduz inconvenientemente, ou seja, não faz coisas que não convém fazer, né? Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Exaspera aqui eu não vou saber o que é, entende? É a primeira vez que eu estou vendo essa palavra aqui. Não se ressente do mal, que é não guardar mágoas, né? Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ok, vamos até o 7 aqui. Comece a imaginar a figura de Cristo agora. Em que momentos Cristo foi bondoso? Um dos sinais mais frequentes que vemos disso é quando ele curou as pessoas, quando ele amou as pessoas, quando ele fez milagres para atender uma grande multidão que estava faminta. Você vê que Cristo,
nem que tivesse que operar um grande milagre para saciar a fome de pão das pessoas, ele fazia esse grande milagre. Ele não se importava se não tinha dinheiro, se não tinha algo, se não tinha meios para ajudar o próximo. Ele abria portas para ajudar o próximo. Compreende? Essa é a disposição que temos que ter no mundo espiritual com relação ao bem. Se eu não tenho capacidade em mim mesmo de ajudar o meu próximo, que eu procure meios para ajudá-lo. Nem que haja um milagre, nem que tenha que ser feito um milagre. Tá compreendendo? Só que a palavra de Deus, ela também diz que não são todos que fazem milagres, não são todos que profetizam, não são todos que ensinam, não são todos que falam em línguas, não são todos que interpretam as línguas, entende? Mas que devemos procurar os melhores dons. Não quer dizer que vamos receber esses dons, ok? Eu creio que apenas o dom que Deus me deu já é o suficiente. O dom da palavra já é o suficiente. Entende? O dom de interpretação da palavra. Eu creio que isso já é o suficiente, porque para um mero evangelista está de bom tamanho poder pregar a palavra da verdade e saber que as pessoas não estarão pisando num fundamento, não estarão andando em cima de isopor e vão cair no lago de fogo, mas estão andando em cima de uma rocha inquebrável, que não permitirá que caiam no lago de fogo, ok? Cristo foi bondoso. Agora ele diz, não arde em ciúmes. Em que exemplo poderíamos ver isso em Cristo? Ok. Cristo, ele se importava com seus discípulos, vamos dizer assim. Mas ao mesmo ponto, ele não trataria os seus discípulos maus ao ponto de bater neles para ensinar algo. Cristo não explodiria em ira contra seus discípulos. Em nenhum momento você viu Cristo fazendo isso. Entende? O amor é paciente, né? O amor é paciente. Você vê a paciência de Cristo muito tempo ensinando as multidões, ensinando os seus discípulos, só que teve momentos que Cristo precisou agir com ira. Quando ele entrou no templo, quando estavam vendendo coisas no templo, entende? Fazendo da casa de Deus de comércio, ele precisou agir com ira contra aquela multidão toda. Ele virou as mesas, ele fez tudo, ele colocou para fora aquelas pessoas. Coisa que, se fosse replicar no dia de hoje, o que tem de cristão covarde que não faria isso, que aceitaria a casa de Deus ser um comércio, eu vou falar para você, falar a verdade, naquela época tinha leis, ou você acha que não tinha? E as leis eram que puniam com morte. Agora nós que só somos presos por fazer tais coisas, você quer permitir comércio na casa de Deus? Cristo não permitiu comércio na casa de Deus, você vai permitir? O que você vê de cristão covarde que fica em silêncio em meio às injustiças de muitos falsos profetas sobre a vida das pessoas, roubando as pessoas, fazendo da casa de Deus comércio. Você acaba sendo conivente com o pecado deles e se faz cúmplice daqueles que estão se perdendo. Você se faz cúmplice do sangue deles, quando você sabe o que deve fazer e não faz.
quando você fecha os olhos para a injustiça que acontece nesses tempos, você se faz participante do pecado desses falsos profetas. Ok, não se ufana, não se orgulha. Em diversos exemplos você viu Cristo não se orgulhando. Um deles é quando um dos mais famosos, né, quando o jovem rico chega até Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus poderia deixar por isso mesmo e continuar a mensagem, pregar a mensagem. Mas ele diz o seguinte: por que me chamas bom? Só há um que é bom, e este é Deus. O que ele está querendo dizer? Quer dizer que ele não era bom em si mesmo? Sim, ele era bom. Na verdade, ele era o único bom em toda a humanidade. Só que ele quis dar o exemplo de como deveríamos nos comportar com o Pai. E como devemos nos comportar quando alguém nos elogia, muitas das vezes, para evitar o ego, para evitar que a sua massa corpórea, a sua massa pecaminosa te engane, te seduza ao orgulho, você deve humilhar-se a si mesmo. Eu não sou bom, quem é bom é Deus. Procure glorificar a Deus neste momento. Procure levar a pessoa a um senso correto das coisas, a não querer glorificar homens, mas glorificar a Deus. Porque essa cultura de honra, o jeito que as pessoas dizem que deve se honrar pastor, que deve se honrar isso e aquilo, autoridades na igreja, as outras autoridades, chega ao nível de colocar a pessoa num pedestal ao ponto de querer adorar ela como Deus. Não deem louvor aos homens, deem louvor a Deus. É isso que Jesus quis dizer. Não louvem aos homens, não fiquem massageando seus egos. Coloquem-se nos seus lugares de pecador. Porque o seu pecado, ele sempre está batendo a porta, como ele disse a Caim. Mas cabe a você dominá-lo. Caim dominou? Não dominou, matou o seu irmão. E a palavra de Deus diz que fez isso porque as obras de seu irmão eram justas e a deles injustas. Então a injustiça, o pecado, porque a palavra de Deus diz que toda injustiça é pecado, o pecado levou Caim a matar Abel. Então não venha com algo que não tem nada a ver. Não ache que o elogio apenas não tem nada a ver você aceitar elogio. Vai aceitando porque uma hora isso vai ser a sua queda. Aceita enquanto pode. Vai aceitando a adoração dos homens. Porque isso aí são pequenas armadilhas de Satanás. Porque é literalmente como se fosse um cavalo de Troia. São pequenos elogios que vai massageando seu ego. Quando entra, para tirar esse orgulho do seu coração, um sofrimento. Entendeu? Não se conduz inconvenientemente, ou seja, não faz coisas inconvenientes que não convém fazer. Não procura os seus interesses. Muitas das vezes você viu Cristo não procurando os seus interesses. Em que momentos ele demonstrava isso? Em suas orações, que a oração de Cristo sempre representou as intenções dele. E o maior exemplo disso é quando Jesus estava no Getsêmani orando, angustiado por conta do fardo que viria de carregar a cruz no nosso lugar, de carregar a nossa cruz, de carregar os nossos pecados. E ele chorava angustiosamente ao Pai e pedia: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele pediu ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não venha a ser feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ok? Ou seja, ele não procurava fazer a própria vontade, ele procurava fazer a vontade de Deus.
e ele procurava agradar a Deus no que diz respeito ao seu próximo. Não procurava seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Você não vê um Cristo ressentido do mal. Quando você olha para Cristo na cruz, quando você imagina Cristo na cruz, você consegue imaginar um Cristo ressentido com o seu pecado? Você consegue imaginar um Cristo dizendo: Senhor, mata-os, Senhor, destrua-os? Você consegue imaginar Cristo dizendo isso? Não, antes ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na angústia da morte, Cristo perdoou. Na angústia da morte, Cristo perdoou. Porque eu e você, com situações tão pequenas, não conseguimos perdoar. Viva uma vida não buscando fazer guerra com os homens, ok? Se a guerra for declarada, que não seja declarada por você. Que os homens declarem guerra contra você, mas que você seja a paz. É o que está escrito: bem-aventurados os pacificadores, porque deles são o reino dos céus. A eles pertencem o reino dos céus. Ok? Tanto que foi isso que Cristo veio trazer com seu sacrifício: paz para a nossa alma, paz para os nossos pensamentos, que se encontram em trevas, que se encontram atribulados por conta do pecado. A ansiedade, a depressão, as coisas que têm assolado essa sociedade são castigos pelo pecado. Só pode se trazer paz mental, só pode ter paz nos seus pensamentos quando está livre da culpa dos pecados. Por isso que é necessário se arrepender, ok? Ok, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Cristo, ele se alegrava em dizer a verdade, não apenas em dizer, mas ser a verdade. Entende? Então, aqui eu vou explicar algo muito interessante também. Quando Cristo várias vezes parecia estar xingando os fariseus. Sim, para pessoas daquela época, eram os piores xingamentos que você poderia realizar. Para uma nação santa, escolhida por Deus, como Israel, ouvir raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, filhos do inferno, filhos do diabo, ouvir tudo isso, para qualquer pessoa, não precisa ser santo, é uma ofensa. Mas é uma ofensa baseada na verdade. Quando a palavra de Deus fala de maldição, fala que a maldição vem por causa dos pecados. Então, quando Cristo diz malditos, ele não está falando nada além do que já está na Escritura. Uma vez que um homem que pratica os seus pecados, que vive a iniquidade, ele é um maldito. Ele está atraindo maldição para si mesmo. Por isso ele se torna maldito. E o pior de tudo, não é maldito de Satanás, é maldito de Deus. Deus o amaldiçoa. Ah, mas Deus ele não amaldiçoa ninguém. Deus é bom, Deus é justo. Isso é a imagem de Deus que os falsos profetas querem passar para você. Se Deus não tem poder para amaldiçoar e abençoar quem ele quiser, ele não é Deus. Se Deus não tem poder para fazer o que ele quiser fazer na história da humanidade, ele não é Deus. Pelas pessoas não conseguirem equilibrar o caráter de Deus, a personalidade de Deus revelada no Velho Testamento, eles começam a achar que o Velho Testamento é um reflexo de um Deus rancoroso, um reflexo de um Deus totalmente mau, um carrasco. E eles veem em Jesus a esperança.
Tanto que Jesus diz o seguinte a respeito disso: esse Deus que vocês dizem que é carrasco aí, não é com essas palavras que ele está dizendo, eu estou traduzindo o que ele está querendo dizer. Esse Deus que vocês acham que é um carrasco do Velho Testamento, ele diz o seguinte, ó: aquele que ouviu do Pai e aprendeu com o Pai, vem até mim. Em outras palavras, quem verdadeiramente sabe, conhece quem é Jesus, conhece o Jesus do Velho Testamento. Porque ele e o Pai são um. Ok? Ok. Ele se alegra com a verdade, mas ao mesmo tempo odeia a mentira. Ok? E ele não se alegra com a injustiça. Quando se é cometido injustiças, você vê Cristo defendendo seus discípulos muitas das vezes. Quando eles estavam colhendo espigas no sábado, Cristo os defendeu. Quando eles estavam comendo sem lavar as mãos, Cristo os defendeu. Por que come seus discípulos sem lavar as mãos? Começaram a falar. Por que transgride a tradição dos anciãos, os seus discípulos? Porque eles comem sem lavar as mãos? E Jesus falou: e por que transgride vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Compreende? Ele devolveu a pergunta. Ele falou: por que vocês então transgridem o mandamento de Deus, que é muito maior do que a vossa tradição, por causa de uma tradição pequena? Porque ele perguntou: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? É lícito salvar uma alma no sábado? Só que ele disse: o que contamina o homem não é o comer sem o lavar as mãos. O que contamina o homem é a palavra. É o que sai da boca que contamina o homem. É as intenções do coração que contaminam o homem. As intenções de um coração iníquo, carnal, é o que contamina o homem. Porque atrai maldição para o próprio homem. Entende? Tudo sofre, ok. A gente viu que os sofrimentos de Cristo na terra, ele sendo apedrejado várias vezes, fugindo no meio da multidão, tentaram crucificá-lo antes do tempo, fizeram um monte de coisa, bateram nele, cuspiram nele, fizeram tudo que você pode imaginar, deram açoites em Cristo, arrancaram a pele de Cristo. Tu sabe o que é ser arrancado a pele do seu corpo com diversas chicotadas? Pois bem, tudo crê. Em toda situação você vê Cristo crendo, Cristo sempre cheio de esperança, sempre crendo em Deus, nunca desistindo da esperança, sempre resplandecendo esperança para as pessoas. Tudo espera, tudo suporta. E você sabe as coisas que Cristo teve que suportar por mim e por você. Ok? Ele diz o seguinte: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, passará. Havendo profecias, passarão, porque as profecias são válidas até que se cumpra. Jamais passará o céu e a terra passar, mas a minha palavra não passará, é o que diz. Até que se confirme. A palavra de Deus diz que a palavra dele não torna vazia. Então ela vai e cumpre o propósito. Depois que se cumpre o propósito, ela se torna inválida. Ok? Por que se torna inválido? Profecias funcionam da seguinte forma: você profetiza algo que pode acontecer agora ou há muitos anos à frente.
E só depois que se cumprir, essa profecia se torna válida. E ao mesmo tempo que se torna válida, se torna inválida. Ok? Só que a profecia, ela gera sinais, né? De que está acontecendo algo. Quando foi profetizado guerras a Israel, entende? Quando foi profetizado o exílio a Israel, dava para ver sinais do exílio. Entendeu? O amor já acaba jamais, não acaba jamais. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Por que cessarão? Nós não sabemos que idioma falaremos no céu, entendeu? Se esse próprio idioma, não sabemos. Porque toda a terra falava apenas um idioma. Ela não falava vários idiomas. Deus desceu lá na Torre de Babel e confundiu a língua dos homens. Então os homens, eles falavam apenas um idioma do qual nós desconhecemos. Entende? Pode ser uma suposição que nós tornemos a falar esse idioma? Pode ser. Porém, não é algo que você deva confiar nessa informação, porque a palavra de Deus não fala. Se ela não fala, não é confiável. Ok? Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, passará. Porque o conhecimento que conhecemos, nós conhecemos em parte, como diz a Escritura. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, nós conhecemos as coisas em partes e em partes profetizamos, mas quando vier Jesus, aquele que é perfeito, essas profecias serão inúteis, porque já terão acontecido na história. Isso é como se fosse, a gente lê de Gênesis a Apocalipse, ela é a história da humanidade do começo ao fim dela, antes que aconteça o fim. Compreende? Então, esse livro, tendo novos céus e nova terra, esse livro não terá utilidade. Sabe por que eu digo que não terá utilidade? Porque todas as leis dele, tudo que contém nele, estará no nosso coração no céu. A bondade, a justiça e a misericórdia será eterna no céu. Não haverá desejo pelo pecado no céu. Não haverá cobiça por pecado no céu, uma vez que não vai ter mais o pecado te assediando, uma vez que não vai ter mais um tentador no céu para ficar te tentando. Então não vai haver carne e não vai haver Satanás, e nem pessoas que agem como se fossem demônios em nossas vidas, querendo nos afastar de Deus. Essas pessoas vão estar no inferno. Então não vai ter pessoas para nos influenciar, não vai ter a nossa carne para nos influenciar e não vai ter Satanás para nos influenciar. A constância em santidade será eterna, será impossível que o homem peque no céu. Serão como anjos, disse Jesus. Eles não se darão em casamento, serão como anjos. Nesse tabernáculo terreno, é necessário que se deem em casamento e que se façam juramentos de cumprir o matrimônio até o resto da vida, pro fim da vida. Lá no céu não é assim. Todos são irmãos no céu, todos são como os anjos no céu. Compreende? Ele diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte.
então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. O maior deles é o amor. De fato é o amor. Ok? Como que nós somos salvos primeiramente? Fé. O que salva é a fé sem as obras. Sem obras o homem é salvo puramente por graça e amor de Deus. Ele é salvo. Ele é salvo para as boas obras e não praticar obras para ser salvo. Nunca se pratica obras para ser salvo. Pratica-se obra para cumprir a justiça de Deus. Não para ser salvo. O homem não será salvo pelas obras da lei. O homem será salvo pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus. E ele apenas cumpre as obras da lei, por amor a seu próximo. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, vamos em João, bem rapidamente. João, ele vai falar, bem na introdução do capítulo 1, ele diz o seguinte, Ok, João não era luz, mas veio para que testemunhasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Dele quem? Cristo. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os que creram no nome de Jesus, Deus deu o direito de serem filhos de Deus. Eles não têm o poder de se denominarem filhos de Deus. Não. Eles tiveram, por parte do próprio Deus, a adoção como filhos por meio da cruz, por meio do sacrifício de Jesus. Ele diz, mas todos quantos o receberam. Aí as pessoas acham, tem que aceitar Cristo no coração. Não, não tem que aceitar. Ok? Não é aceitar Cristo, é Cristo quem te aceita. Tudo que você faz é clamar misericórdia. Arrependei-vos, Jesus disse. Arrependa-se do seu pecado, confesse o seu pecado. Sabe o que é confessar Cristo? Quer saber realmente o que é confessar Cristo? É o que o ladrão na cruz fez. Senhor, a minha punição é justa. O meu pecado é justo. É justo que eu pague por ele, que eu morra por ele. Mas ao Senhor não é justo que o Senhor morra. A justiça de Deus é essa, nos crucificar com ele na cruz. Enquanto você não se enxergar crucificado com ele na cruz, enquanto você não enxergar a sua velha criatura morta com ele na cruz, enquanto você não crer que você morreu na cruz com ele, não lhe servirá de nada confessar da boca para fora. Não façam confissões forçadas nas igrejas. Confesse você mesmo a Cristo em sua casa. Confesse você mesmo Ele como seu Salvador em sua casa. E essa confissão de fé é o seguinte: se com a boca confessardes e com o coração crerdes, sereis salvos. A boca confessa o que se está no íntimo, o que se está no coração. Em outras palavras, você acredita realmente que você não está mais vivo como
como você mesmo. Você crê que a sua vontade de viver para o mundo, você crê que a sua vontade de viver para si mesmo morreu ali na cruz, ok? A partir da cruz, você foi crucificado com ele, você foi sepultado com ele, e ao terceiro dia você ressuscitou com ele para uma nova vida, ok? Você morreu a sua morte com ele na cruz. Ele carregou você na cruz. Ele carregou sua consciência morta em pecados na cruz para lhe dar a mente que ele tem, a mente de Cristo. Ok, ele diz, mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os que creem verdadeiramente em seu nome, os quais não nasceram do sangue, não foi um nascimento carnal, nem da vontade da carne, que é fazer os seus pecados. Eles não nasceram de novo para fazer os seus pecados novamente. Nem da vontade dos homens, nem para querer agradar homens. Mas da vontade de Deus. Em outras palavras, eles não nasceram novamente na carne, ou seja, não existe reencarnação. Eles não nasceram da vontade de sua carne, dos seus pecados. Eles não nasceram de novo para pecar. Eles não nasceram da vontade de homens. Em outras palavras, você não vai aceitar circuncisão, você não vai aceitar injustiças, você não nasceu de novo para seguir o exemplo dos homens. Ok? Mesmo que os homens sejam bons, você não nasceu para seguir o exemplo dos homens, você nasceu para seguir o exemplo de Cristo. Porque você está morto. A partir de agora, se você receber Cristo em seu coração, no que diz respeito a você se arrepender, você mudar a sua vida, você se converter, você não vai nascer de novo para agradar homens. Porque a verdade, os homens odeiam, eles amam a mentira. Então dizer a verdade vai fazê-los ter ódio de você. Em outras palavras, se você nasceu de novo e não quer receber o ódio do mundo por ser cristão, você não está apto a ser cristão. Mas não nasceu da vontade de Deus, nasceu de novo para agradar a Deus, para ser conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ok? Então o que acontece? Permanece a fé, a esperança e o amor. Primeiro nós cremos para a salvação. Agora temos esperança da salvação. A nossa mente, o que é o capacete da salvação? É isso. A esperança da nossa salvação. Guardar a esperança da nossa salvação. Guardar a volta de Cristo. Preparar-se para essa volta. Isso é guardar a esperança da salvação. Ok? Primeiro a fé, a esperança, e depois praticamos o amor, que são as obras. Mas o que vai manter a sua fé firme daqui para frente são as obras. Por que você pratica a obra agora? Porque agora você pode praticar as obras de maneira lícita para permanecer salvo. Porque você já está salvo pela fé. A fé
será fortalecida pela base que é o amor. O amor está aqui, é a base da pirâmide, vamos dizer assim, né? Aqui o topo, ok? O topo está a fé. O meio é a esperança. E a base é o amor. A base é o que vai sustentar toda a pirâmide. Praticando constantemente o amor, sem desanimar, vai manter a nossa esperança de salvação por meio da fé, que é o topo. A fé será mais fortalecida quando exercitada. Se você quer ter uma fé grandiosa, do qual não é necessário ter uma fé grandiosa, mas apenas ter fé, como Cristo disse: se tiveres fé como o tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte, transporta-te ao outro lado, e será transportado. Só que não procure ter fé para gloriar-se de ter fé. Procure ter fé para a salvação. Há homens por aí fora que têm fé para fazer tudo quanto é tipo de milagres, tudo quanto é tipo de coisas que você pode imaginar, mas que não tem fé para ser salvo. Qual o reflexo disso? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por qual razão? Jesus também disse a estes: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Em outras palavras, o homem que negligencia o seu pecado e que pensa estar firme na fé, este será desprezado no dia do juízo. Ok? Então tenham cuidado. Tomem muito cuidado com a fé que vocês produzem, para que, pensando estar firmes na fé, não estejam firmados, encobrindo as suas iniquidades. Você não é coitadinho. Eu não sou coitadinho. Ninguém é. Todos são réus. Banco dos réus. Banco dos condenados. E o único meio de salvação é Cristo. Cristo está oferecendo a sua misericórdia a todos nós pecadores. Se você a despreza até a morte, saiba que Ele também te desprezará no dia do juízo. Ok? Portanto, o amor é o maior de todos os dons. O amor é o dom supremo, como está escrito aqui, né? Porque o dom supremo é Ele que mantém a nossa vida cristã. É Ele que nos dá base para amar até os nossos inimigos. Você consegue ver o perfil de um cristão. Orar pelos que perseguem. Amar o seu inimigo. Se alguém lhe tomar a túnica, dá-lhe também a capa. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é: não tenha apego material. Ok? Não tenha apego material. É isso que ele está querendo dizer. Se for impossível que você se reaja a um assalto e defenda os seus bens, não reaja, entregue. Entende? Não tenha medo de perder coisas nessa terra. Nós nascemos, nós viemos a essa terra sem nada e Deus nos manteve até hoje. Não é por conta de perder um celular, não é por conta de perder algo que Deus vai te desamparar. Tenha fé. Mesmo que você perca todo o dinheiro do seu salário, Ele é fiel para te manter vivo até o próximo pagamento. Ok?
Você pode perder o seu salário na mão do bandido. Ele moverá céus e terra para que você, seu filho e sua esposa tenham o que comer. Ele moverá céus e terra, ainda que você não peça ajuda para as pessoas, ainda que você só clame a Ele, Ele trará pessoas para te ajudar. Ok? Ainda que sejam pessoas ímpias, ainda que sejam pessoas perversas, Ele tocará o coração dos perversos e você verá a generosidade dos ímpios a seu favor. Você verá os inimigos de Deus lhe ajudando. Compreende? Você não vê isso na parábola do bom samaritano? Um inimigo quem nos ajudou. Logicamente o samaritano ali é Cristo. Ok? O samaritano é Cristo. Nós o tínhamos por inimigo, porque amávamos o prazer da carne. E é este inimigo que teve misericórdia de nós. É este inimigo que cuidou dos nossos ferimentos. É este inimigo que nos acolhe. Nós esperávamos de homens santos, homens justos, homens bons que nos ajudassem. Naquele momento em que estávamos perdidos, distante de Deus, esses homens justos, esses homens bons, que tínhamos por bons em nossa mente, viraram as costas para nós. O único que se importou em curar suas feridas, o único que se importou em custear o tratamento para que sejamos salvos, o único era aquele que desprezamos a vida inteira. É aquele que vivemos como se sua morte não representasse nada. Este foi o único que se importou comigo quando os homens viraram as costas. Este foi o único que se importou com a minha vida em querer me salvar. Quando todos os homens em que eu esperava ajuda viraram as costas. Por isso, quando os homens viraram as costas para mim, também eu virei as costas para a confiança neles. Eu não confiei mais em homens. Na época em que eu estava sozinho no mundo, vocês dizem que querem, eu quero buscar Cristo em minha casa. Eu fui desses que buscou Cristo em casa. A maior tolice que eu cometi na minha vida. O orgulho era constante, mas ao mesmo tempo o medo era constante. O medo de cair em pecado, porque eu sabia que não teria mais ninguém para me levantar senão Deus. Naqueles dias eu vi a minha fé ser fortalecida como nunca, porque o único que eu tinha como amigo para me fortalecer e me ajudar era Deus. Eu decidi abrir mão da ajuda dos homens. Eu decidi apenas confiar em Deus. E depois Deus me levou a reconhecer que eu necessito também da ajuda dos homens. Porque o orgulho seria constante e eu me colocaria no lugar como Elias, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a achar que eu era igual a Elias, que eu era o único a estar evangelizando, e se não fosse eu, aquela cidade estaria perdida. Maior tolice que eu fiz na minha vida. Depois que Deus me convenceu de que eu não era o único, depois que Deus me convenceu de que eu necessitava da ajuda dos homens, eu fui mais feliz. Porém, confie em Deus, mas reconheça quando você necessitar da ajuda dos homens, ok? Graça e paz a todos. Tenham um ótimo dia e que Deus abençoe
essa sexta-feira e seu final de semana. Amém?